Eu não sei porque na hora que eu coloco. Na hora que eu. Não sei porque ele entrou com o som mudo da aba. Beleza. Bom, então essa parte 4 da nossa discussão, ela é patrocinada pelos Correios, tá? Porque é o seguinte, hoje a gente vai falar e mandou, chegou. Na verdade, é uma brincadeira que eu faço que é o seguinte, a ideia é que quando a gente transmite um recado, que a gente fala alguma coisa, que a gente vai entregar uma dada mensagem, para que ela chegue no receptor, não basta simplesmente que ela tome os meios de comunicação, chegue por escrito, por vídeo, por áudio, por alguma coisa desse tipo. Para ela ser interiorizada, diversas coisas que a gente já discutiu aqui têm que ser observadas e mais alguns aspectos têm que ser contemplados para que isso possa ocorrer de uma maneira efetiva. E essa é a ideia principal. Lembra que eu discuti ano passado? A aula passada? Você saber com quem você está falando e você saber sobre o que você está falando é primordial para que você possa entregar a sua mensagem. E entregar a mensagem é algo muito importante, tá? Então a gente tem que trabalhar nesse entorno, tá? Porque é justamente essa entrega da mensagem que a gente quer fazer que vai proporcionar, né, que o nosso público, primeira coisa, nos entenda, né, e que o nosso recado ele se dissemine. E eu acho que essa é a ideia principal. O nosso recado ele ser transmitido, ele ser disseminado e ele ser amplamente discutido, tá? Então, é essa a ideia de uma apresentação oral. E aí, eu faço um parênteses aqui para chamar a atenção de vocês no seguinte aspecto. A ciência, né, ou o conhecimento científico, ele vai evoluindo continuamente com o tempo, ou espera-se que assim ocorra, né? Então, quando a gente faz uma apresentação oral hoje, daqui a um tempo X, né, isso vai depender do trabalho de cada um, né, da linha de pesquisa de cada um. Essa apresentação X que foi feita hoje, lembra aquela brincadeira que eu faço? Isso daí é tranquilo falar porque eu tenho a apresentação lá de 2002. E essa é uma brincadeira que, em parte, ela é verdade, isso existe, mas não deveria existir. Por quê? Porque de 2002 para cá, houve uma defasagem muito grande dentro da própria pesquisa do sujeito, né? E essa ideia, por exemplo, de que vocês façam uma qualificação e evoluam no tempo da qualificação até a defesa, às vezes nem tanto em conteúdo, mas talvez em forma, talvez no modo de apresentar, na forma de esclarecer alguns pontos que a banca apontem na qualificação. E profissionalmente é interessante que os trabalhos que os senhores apresentem ao longo da sua vida, eles também sofram evolução. Então, essa história de falar assim, eu tenho uma apresentação salva desde sempre, isso não é muito bacana, porque é aquela história, o seu público muda, o seu contexto muda, tudo muda. Então você precisa mudar junto com essas coisas que estão fluindo no tempo, tá? Então, beleza. Então, como que a gente vai transmitir o recado que a gente gostaria de transmitir para o nosso público? Antes de mais nada, é fazendo um bom planejamento, tá? Então a gente precisa ter um plano que seja praticamente idealmente, né, infalível. Eu vou seguir um determinado rito, eu vou observar determinados aspectos, vou colocar determinados critérios, e tudo isso vai servir para que eu possa entregar a minha mensagem da melhor maneira possível. Para que isso ocorra, você tem que observar basicamente três coisas: o conteúdo, a linguagem utilizada e a forma como você vai fazer isso. E essas três coisas, elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão entrelaçadas, né? Uma coisa leva a outra e vice-versa. Tá? Tudo isso está muito bem amarrado, muito bem estruturado. Se o seu planejamento não contempla esses três aspectos, pensando naqueles parâmetros que a gente já discutiu,
a coisa ela fica muito mais difícil de você conseguir atingir, né, o seu público e de você conseguir transmitir aquilo que você quer transmitir, tá? Então prestar bastante atenção em aspectos que são essenciais. Então, só para a gente retomar algumas coisas que a gente já falou, tá? Então, pensando em conteúdo, linguagem e forma, vamos dar uma olhadinha para o conteúdo. O conteúdo, basicamente, a gente vai olhar para 3 pontos. Espera aí, tem alguém pedindo para entrar. Tá. A gente vai olhar basicamente para 3 pontos que são importantes. Nós vamos olhar para o público, isso a gente já discutiu, né? Ficamos um bom tempo discutindo essa ideia de público. Ou nós vamos olhar para o tema que foi escolhido, a gente discutiu alguma coisa sobre isso, eu espero que haja uma certa clareza nessa escolha do tema, e o objetivo, que é aquele presente que você tem que dar para o seu público, aquela mensagem que você já vai entregar logo de cara, para que haja uma expectativa e a pessoa possa utilizar todos os seus argumentos e todos os resultados que estão sendo apresentados ou coisas do tipo, para dar sustentabilidade para aquilo que você está propondo apresentar. Tá? Então, nós vamos olhar para esses 2 aspectos. Então, para quem não estava, a gente discutiu 3 tipos de público. Era o público leigo, o público que era da área e o público que era especialista. O público leigo ele pode ser aquele público entendido, não necessariamente que não tem formação profissional, mas são profissionais de diversas áreas e que não atuam na sua linha de pesquisa, não atuam próximo de você. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar de física, sei lá, para veterinária, para biologia, para fisioterapia, né? Então eles estão um pouco mais distantes e esse público ele vai ser encarado como leigo. Assim como, dependendo do tema que eu for tratar, se eu for conversar numa feira de ciências, lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, numa escola, em alguma coisa desse tipo, né? Numa escola de ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, e aí você tem o público da área, que ele tem que ser pensado como sendo aquelas pessoas que estão próximas de você, que têm uma formação um pouco mais próxima, mas que não necessariamente conhecem as nuances do seu trabalho, as particularidades. E o público especialista é aquele sujeito que está sentado do seu lado na bancada fazendo a mesma coisa que você, ou na mesa do computador fazendo o mesmo tipo de simulação, o mesmo tipo de coisa. Então tá, então você contempla o seu público. Ok, imaginei o meu público, vou fazer o meu planejamento. Agora eu vou fazer o meu planejamento pensando em uma coisa que é essencial, no tema. Como que a gente escolhe um bom tema? Bom, eu gostaria que o nosso tema ele fosse chamativo, ele fosse bonito e ele fosse interessante. E isso é um exercício que a gente executa ao longo do tempo, tá? A gente não consegue, às vezes você tem alguns insights que são muito bons e você é muito feliz na escolha de um tema, de demonstrar qual é o tema da sua apresentação, qual é o tema da sua fala. Mas na prática, isso leva algum tempo. É difícil você chegar, e o Giuseppe ele discute muito bem isso no curso de redação científica, que é a escolha do título do trabalho, né? Então, assim, tem vários aspectos para serem considerados, e além disso, existe um fator que vem muito da experiência do autor, né? Da experiência do orador. E isso daí não tem jeito, a gente tem que tem que dar uma respirada, pensar com calma, e talvez a melhor estratégia que exista nesse aspecto é você propor um título inicial, você fazer a sua apresentação como um todo, fazer uma prévia, olhar para ela e revisitar o seu título para ver se ele reflete realmente o tema. Se você realmente vai contemplar os aspectos, se o seu título realmente contempla os aspectos que você está abordando ao longo da apresentação. Essas duas coisas elas têm que estar muito bem casadas, tá? Porque uma vez que você fala, ó, o meu título é esse, e eu vou falar sobre isso, aí você precisa contemplar necessariamente aquilo que você está falando. É quase que um trabalho artístico, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, talvez feliz ou infeliz, eu sou péssima em analogia, mas pensa o seguinte, não sei se vocês já viram aquele filme que fala, o título do filme é assim, Beleza Americana. Lembra da capa, de uma das cenas que tinha no filme? Acho que era até a capa na época era até VHS, eu acho.
A capa do filme era essa daí, ó, né? Aí você fala, ah, tá, beleza americana, tá bom. Aí você estereotipou por uma branquela, magra e loira, né? Então, beleza, excelente, muito bonito, muito chamativo, muito legal, mas não tão, vamos tirar do contexto do filme agora, mas não tão realista com a ideia que se tem, né, de maneira consensual a respeito do todo, né? Assim, é muito mais amplo a ideia de uma beleza americana, ainda mais quando você fala em americano de forma geral, as pessoas se remetem sempre aos Estados Unidos, mas nós estamos falando dos dois, né, da América do Sul, América do Norte e América Central. Então, a coisa ela seria muito mais ampla. Né? Então, a escolha de um tema, a escolha de uma proposição e de algo que represente aquilo, nem sempre é algo trivial. E pode ser, muitas vezes, algo até infeliz. Você tem que tomar muito cuidado com isso, para você, às vezes, não gerar uma expectativa que não corresponde muito à realidade do que você vai falar, do que você vai apresentar. Tá? Por quê? Porque uma coisa é o objetivo do nosso trabalho quando a gente inicia o projeto, quando a gente inicia a proposta de pesquisa, mas depois, ao longo do tempo, você se depara com resultados, com situações experimentais diversas, etc. e tal, que é comum existir algum determinado desvio daquele objetivo que você tinha inicial. Você tinha traçado inicialmente esse caminho, mas às vezes você tem que fazer isso aqui, ó, tá? Para chegar em alguma coisa, chegar em algum lugar. E isso daí tem que ser pensado com cuidado, porque nós ficamos muito presos e muito enraizados com uma proposta inicial, com um objetivo inicial, e a gente não enxerga, às vezes, o potencial dos resultados ou das conclusões que a gente chegou. Então, vale a pena você olhar novamente a sua conclusão, revisitar o seu objetivo e, se por que não readequá-lo, né? Porque aí você ajusta o seu discurso de forma a ficar um pouco mais realista dentro daquilo que você realmente tem de matéria-prima para ser apresentado. Tá? E aí eu vou colocar dois exemplos aqui que eu. Isso é cheio na literatura, tá? Se você for procurar na literatura, você vai encontrar vários trabalhos que são quase trocadilhos com coisas da cultura comum, etc. e tal, que são muito bem difundidos, e as pessoas conseguem importar isso para o trabalho científico. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com O Senhor dos Anéis, mas tem uma frase do Senhor dos Anéis que aparece, assim, é muito impactante, propagou de maneira geral, assim, deu uma boa propaganda entre a cultura popular, que é um anel para reger a todos, né? Alguma coisa desse tipo, né? One ring to rule them all, né? E aí o cara fez um trocadilho em um artigo científico da Nature. E foi lá e colocou assim, ó, one ring to multiplex them all. Que aí ele vai falar de algo aplicado na química orgânica, se não me engano. Mas olha, chama a atenção de vocês aqui o número de acessos aqui embaixo, ó. 5.832. No mínimo, o cara atrai um monte de curioso para ir olhar o que está acontecendo nesse trabalho. Né? E aí perceba que a escolha do tema para sua fala oral, ela não tem que ser isso daqui exatamente. Né? Você não vai colocar, sei lá, como é que. Não vai colocar algo próximo disso daqui logo de início, mas a ideia é que você comece a pensar, ou a ideia é que você comece a se comunicar, lembra, com um público amplo, né? E que ele possa olhar para o trabalho e reconhecer, né, do que está falando em primeiro, logo de início, e ele possa ser atraído pela temática, olhando para o título. E assim, eu não trouxe exemplos infelizes, porque a gente tem que olhar o conteúdo para dentro, né? Quando a gente usa exemplos como esse daqui, beleza, a gente já se remete à cultura popular, a gente reconhece o potencial que tem do título em atrair pessoas, né? Agora, o contrário, ele é um pouco mais difícil de fazer, porque eu tenho que olhar realmente o conteúdo, a não ser que seja algo extremamente absurdo, né? Então, assim, tem títulos que são realmente dá desgosto de começar a ler, né? Mas eu estou falando dos casos intermediários, né?
eu vou arriscar aqui e falar, alguns trabalhos meus, né? Se você for lá no meu lado, se for olhar o título, às vezes ele é um pouco infeliz dentro do que o trabalho em si se propõe a fazer, né? Mas porque essa consciência de escolha de título, escolha de tema, demonstrar isso, ela leva um tempo. É natural que ela leve um tempo, mas é importante que ela comece a ser pensada desde já, né? Um outro exemplo que eu trago aqui é esse daqui, ó, do Fantastic Beasts and Where to Find Them, que é uma referência ao Fantastic Beasts, né? Do J.K. Rowling lá, daquela mulher que escreveu, é a mesma que escreveu Harry Potter, né? Alguém me corrija se estiver errado. É isso. É, né? Exatamente. E aí ele Inclusive, faz uma... é uma ficção derivada de Harry Potter, do mesmo universo, né? Uhum. E aí ela faz depois dois pontos, né? E aí, The Hidden Diversity of Dimorphic Fungal Pathogens. Então, assim, você bate o olho no título, você chama atenção, e depois você bate o olho na continuação ali do título, você fala, ela está falando disso, né? E aí é um artigo aqui de 2019, mas perceba que embora o número de leitores e de citação aqui ainda esteja baixo, mas olha que é o número de shares, likes e comments nas redes sociais, né? Então, assim, é bastante curioso como que isso prende a atenção das pessoas. Porque imagina que você está abrindo o conteúdo de uma revista, de um volume, e você tem lá uma página com 50, 60 trabalhos, né? Na hora que você vai passando o olho, esse é o tipo de coisa que vai lá e eye-catching, né? Que pega o seu olhar e chama a atenção. Então, quando a gente faz uma escolha em torno de um título, de um tema, é interessante que a gente reflita muito sobre isso. A gente não pode matar a pessoa de tédio logo na primeira tacada, né? Eu não posso selecionar o meu público, deixar para um público especialista no assunto logo no cartão de entrada, né? Então, imagina que eu estou trabalhando com... Um exemplo que eu uso muito é o seguinte, imagina as pessoas que trabalham com síntese de materiais, né? Materiais cerâmicos, materiais poliméricos e tal, que tem uns nomes bastante chatos de serem pronunciados, né? E aí o cara ele trabalha com um compósito, sei lá, que tem uma estrutura química de um jeito, que mistura com outra estrutura química de outro jeito, aí o cara coloca lá composto de não sei do que, e aí coloca a fórmula química com não sei o que, a outra fórmula química. Ali ele já está selecionando uma porrada de pessoas que vai se sentir atraída por aquele trabalho. Ele vai atrair, sei lá, vou imaginar, quem realmente trabalha com aquilo ou algum outro curioso que está interessado em olhar aquela estrutura específica ou alguma propriedade daquela estrutura, né? Então, assim, ele já começa a funilar bem mais. E, às vezes, o trabalho é muito mais amplo que isso. Ele discute aspectos, por exemplo, como aplicação, como a importância de trabalhar algum determinado tratamento térmico ou alguma caracterização muito mais específica que o cara fez. Ele dá foco na análise desses resultados, como se analisa, que informação você consegue tirar, etc. e tal, que seria interessante para um público mais amplo, percebe? Então, revisitar o tema, eu acho que é algo que é muito interessante de ser feito. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Tem esse trabalho aqui, ó, que são 8 recomendações para escrever títulos científicos de manuscritos. E vocês podem importar isso na hora de escrever os títulos das palestras, das apresentações orais, da sua dissertação, da sua tese, né? Pensar nos aspectos que esse trabalho traz aqui. Eu vou depois copiar esse DOI e colocar na caixa de mensagem aqui no finalzinho da apresentação, tá? E existem outros trabalhos na literatura que abordam essa temática, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso durante o nosso planejamento, tá? O que eu vou falar e como que eu vou falar. Por quê? Porque o objetivo nosso é que a pessoa não se esqueça, que ela se lembre daquela mensagem que foi colocada, daquela mensagem que foi passada na sua fala, né? O tal da take home message. Então, para a gente fazer isso, é aquilo que eu falei, às vezes vale a pena você entregar, né, dar um spoiler do que vai acontecer durante a sua apresentação. E isso tem muito a ver com educar um cachorro, né?
Como que a gente educa um cachorro? A gente educa um cachorro através de uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem por reforço. Você tem que ficar reafirmando para o cachorro a todo momento que ele tem que sentar, que ele tem que dar a pata, que ele tem que deitar, que ele tem que pegar a bolinha, alguma coisa desse tipo. E você dá uma recompensa para ele. E aí, se o seu cachorro não for traíra igual os meus, né? Em algum momento ele vai aprender o que ele tem que fazer certinho. E as pessoas, de maneira geral, elas precisam dessa aprendizagem por reforço, tá? É necessário que a todo momento você venha e você recupere, tá? Para as pessoas ao longo da sua apresentação, aonde que você está chegando com aqueles argumentos. Por exemplo, eu termino a introdução e eu não preciso introduzir um slide para dizer qual é a minha conclusão ali, logo que eu terminei minha introdução, ou logo que eu terminei a minha metodologia, mas eu posso dar uma relembrada, né? Imagine que é o seguinte, imagine que eu vou trazer um pouco para a minha área, tá? Eu imagino que eu vou demonstrar, no final das contas, que eu consigo fazer um diagnóstico analisando o espectro vibracional de biofluidos, em um custo muito mais reduzido e um tempo muito mais curto do que os modelos tradicionais. Aí eu faço a introdução falando da importância de fazer um diagnóstico correto, do problema que você tem da doença ao redor do mundo, das técnicas que existem, como funciona o biosensor, como funciona isso, aquilo e tal. E aí eu posso retomar isso no final da introdução. Falar assim, olha, tá vendo? Nesse contexto é importante que eu mostre, né, uma técnica inovadora que tenha as características assim, assim, assado. Proponho a minha metodologia. Ah, minha metodologia é assim, assim, assado, vou fazer isso, isso, aquele jeito. Porque isso daqui vai me levar ao desenvolvimento de uma inovação nesse sentido, etc e tal, etc e tal. Então você fica retomando aonde você vai chegar durante a sua apresentação, para as pessoas não se perderem. E se perdem, pessoal. Não fique muito chateado se a pessoa, num dado momento, você tem que sair, ir embora, e a pessoa falou assim, pô, mas onde que ele ia chegar mesmo? E você já tinha contado isso no início, tá? Então é interessante você ficar retomando isso, mesmo porque cria aquele anseio, né? De falar assim, vai, me mostra logo isso que você está chegando, isso que você está prometendo, isso que você está falando, como que você concluiu isso, né? Então, é aprendizagem por reforço. Toda hora eu dou um incentivo, eu dou uma relembrada no público onde eu vou chegar. E uma coisa que é primordial para que isso ocorra é de você não querer dar ali na hora de ser um Wikipedia ambulante, uma enciclopédia ambulante. Você tem que se ater ao foco do que você está propondo, tá? E se ater ao foco do que está propondo é se ater estritamente àquilo que foi planejado para a apresentação. Não invente na hora, não venha com criatividade na hora. De você pegar e falar assim, nossa, tive uma super ideia para discutir isso daqui, vou fazer. Se controle, né? Se controle, porque coisas que são muito, como é que eu vou dizer? São muito improvisadas, corre-se o risco de serem conduzidas para fora do tema que você resolveu abordar. Tá? Ainda mais quando você está, por exemplo, numa aula que você pode ser interrompido a qualquer momento. Então, essas interrupções elas vão te puxando para longe do objetivo que você traçou, né? Então, quando você está fazendo uma apresentação e você abre a possibilidade para que as pessoas perguntem no meio, é às vezes uma armadilha você querer inserir comentários ou inserir discussões naquela apresentação sua que não estava no seu planejamento, que não tem a ver com o objetivo final que você queria atingir. Então, se atenha ao tópico do assunto. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer reuniões de cunho burocrático. Em geral, a reunião ela tem uma pauta, certo? Então, assim, ó, a pauta é essa. Nós vamos tratar, sei lá, do uso do banheiro do Instituto de Física. E, de repente, as pessoas estão discutindo a ausência de uma copa. Percebe? Então, assim, é extremamente improdutivo você querer introduzir novos aspectos à discussão que não cabem dentro do objetivo da reunião. E a mesma coisa vale para uma apresentação oral.
Você não vai introduzir novos tópicos, você não vai introduzir novas hipóteses ali na hora. Faça o seu planejamento bem feito, de um modo que você contemple tudo que você deseja contemplar, mas que você tenha um objetivo principal. Lembra que eu falei de você não criar a PUCA para você mesmo? Às vezes tem uma medida lá que ela é secundária dentro do todo, do que você quer mostrar, etc e tal, só que você sente a necessidade de mostrar, porque afinal de contas é o seu trabalho, você se dedicou um tempo, você fez a medida, você teve que viajar, sei lá para Campinas para fazer a medida, você não vai pôr a medida na sua apresentação? Pô, vamos valorizar, vamos pôr. E às vezes até seu orientador pede para pôr. Pô, mas você foi em Campinas, usou o maior laboratório da América, do mundo para fazer essa medida e não vai colocá-la aqui? Coloca. Mas é uma armadilha isso, né? Você às vezes pode estar colocando uma medida que não tem muito a ver com a corroboração das hipóteses que você tinha, da argumentação que você tem para suportar as suas conclusões, tá? Então, coisas que estão muito soltas, estão muito perdidas durante a apresentação, pode passar a faca sem dó. Passa a faca sem dó. Fala assim, meu professor, então vai sobrar 3 resultados no final que vai interessar e me conduzir a essas conclusões. Tudo bem, você tem 3 resultados que você tem que discutir muito bem e que você tem que fundamentar muito bem, que você tem que mostrar como que eles suportam essas hipóteses. Você gasta tempo ali. O que você economizou de tempo, né, em não falar de medidas que eventualmente não acrescentam nada, não traz nada demais para o seu trabalho, você dedica aquilo ali. Então, manter o foco é uma coisa primordial. Mesmo porque, olha aqui, ó, esse gráfico. A atenção nossa, eu já perdi a atenção de vocês faz tempo. Ela é de 10 a 15 minutos. A gente consegue ficar focado em uma coisa de 10 a 15 minutos. Alguém aí já foi ver o WhatsApp no celular, já abriu outra aba, já está fazendo outra coisa. E aí você precisa enviar sinais para esse cara. Você precisa recuperar o seu povo, né? Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de estratégias para capturar a atenção, né? Então, eu coloco um objeto em movimento, uma personalização, eu mudo a entonação da voz, né? Eu faço alguma jogada para poder recuperar esse povo a cada 10, 15 minutos. E é por isso que eu não posso perder o foco da minha fala. É por isso que as falas de 60 minutos são entediantes. A pessoa acha que está acrescentando muito. Não, quanto mais eu falar, porque esse assunto é complexo, melhor. Mentira. Né? Então, assim, aquela história, menos é mais na quantidade de slides, né? E aí, lembra que eu falei que uma traição que a gente tem é de limitar a quantidade de slides? Isso é verdade. Mas também você fazer um uso exacerbado de conteúdo no tempo, isso também é complicado. Quando a pessoa limita, lembre-se disso, quando a pessoa limita a sua quantidade de slides, ela não está querendo limitar a sua quantidade de slides, ela está querendo limitar o tempo que ela quer te ouvir, por causa disso daqui, ó. Ela aguenta te ouvir de 10 a 15 minutos, depois ela não aguenta mais. Tá? Passa do ponto. E aí a atenção dela começa a cair. Então, é aquele drama. Curiosamente, as nossas aulas são de 60 minutos e são mais de uma aula. Ah, obrigado, eu achava que não. Tá bom. Muito obrigado, fiquei feliz. Tá vendo, José? Ganhei o dia. Aí você envia um sinal para esse povo, você dá uma puxada. Então você muda a entonação de voz, né? Então eu faço um cacuete com a voz. Fala aí, José. Mando bem, né? José não quis que eu fosse vocalista da banda. Hã? Muito, eu fico impressionado com os seus agudos até hoje. Obrigado. O pessoal também. O pessoal agradece. E aí você precisa retomar isso, tá? E aí é usar de estratégias para retomar esse tipo de coisa. E olha aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Por favor, controle o tempo. Não é culpa minha que as aulas são de 60 minutos e são 2 aulas seguidas, tá? Isso é MEC. Então não tem como mudar isso. Então a gente tem que sofrer junto. Curiosamente, eu sou muito condenado porque eu nunca dou as 2 aulas inteiras, né? Condenado pelos professores, os alunos me amam, né? Obviamente. Porque ninguém aguenta, cara. Eu não aguento ficar 2 horas falando, né? Não dá para ficar 2 horas falando. Chega uma hora que acaba o assunto.
existe um tema, existe um tópico para ser tratado. Eu vou lá, eu trato o tema, eu trato o tópico, para mim acabou a aula. Para mim é óbvio isso. Não precisava ninguém colocar no papel o contrário ou que isso é verdadeiro. E eu faço assim. Então eu vou lá, vou dar aula, tem um determinado tema, tá, vou abordar o tema, abordo o tema da melhor maneira possível, explico, mostro, tal, acabou, mostrei, acabou. Para que eu vou ficar ali enrolando a molecada? Sacou? Vou ficar torturando o nego ali até que hora? Ouvindo essa voz agradável. Então, o controle do tempo na apresentação, ele é essencial por dois aspectos. Para vocês, porque é regimental, olha só que besteira, né? Mas ele é regimental. Você não pode fazer uma qualificação, uma dissertação ou uma defesa em menos de 30 minutos pelo regimento. Não me pergunte por quê. Regimento geral da UFMS, né? Podemos questionar, mas tá gravando, né? Deixa quieto. Depois eu falo no final sobre isso. Então, tá vendo? O Leonardo tá falando. E realmente acontece isso. E em concurso público também. Tomem cuidado com o tempo, tanto para mais quanto para menos, tá? E aí tem algumas coisas que a gente pode utilizar para controle do tempo. Uma das coisas é você pedir para que alguém da plateia mantenha uma plaquinha ali para te avisar, ó, falta 10 minutos, falta 15 minutos, 5 minutos, e aí você se organiza na sua fala. Porque às vezes você se estende realmente, por mais que você tenha feito o planejamento, e por mais que você tenha um número reduzido de slides, você fala assim, eu tenho 40 minutos para falar, vou falar 20 slides, 15 slides. Às vezes você fica um tempo maior, porque você diminui o pace da sua voz, a velocidade da sua voz, tá? E aí você fica um tempo maior falando. Então é interessante que tenha alguém te avisando. Se não tiver ninguém te avisando, tem algumas estratégias. Você pode usar aqueles apontadores de slide, passadores de slide, que ele avisa, ele vai contando o tempo e ele dá uma tremida na sua mão de tempos em tempos. Dá para você programar isso. Ou programar o celular, fazer alguma coisa do tipo. Você precisa ter uma estratégia para controle do tempo. Usar o relógio. Mas usar o relógio, toda hora você tem que ficar fazendo isso daqui, ó. Isso daqui chama a atenção do público que tá olhando, né? Vai ficar parecendo um tique nervoso, toda hora você ficar olhando para o relógio. E você também pode causar uma distração para ti mesmo. Então não é muito interessante, tá? Não é uma estratégia muito boa. Em geral, o que eu recomendo que vocês façam é que vocês planejem a sua apresentação dividido por sessões. Fala, por exemplo, que a sessão 1 eu vou demorar 5 minutos, que é a parte introdutória, me apresentar o trabalho, dizer onde a gente vai chegar, etc. e tal. A sessão 2, que é a parte de introdução, objetivos, aquela parte mais burocrática, vou gastar ali uns 15 minutos, porque tem que fundamentar bem, tem que criar todo um enredo, etc. e tal. Na parte 3, que é resultados de discussão e conclusão, aí eu vou gastar mais uns 15 minutos. E na parte 4, vou gastar uns 5 minutos. Exemplo, tá? A parte 4 é a conclusão final, os agradecimentos, etc. Então, eu vou gastar ali uns 5 minutos. Então, você divide a sua apresentação em sessões e começa a treinar em torno disso, começa a se organizar em torno disso, tá? Isso talvez fique um processo um pouco mais natural à medida que você vai treinando. E aí, uma possibilidade que existe é você programar a passagem dessas sessões, né? Então, no PowerPoint, por exemplo, tem um recurso de tempo que você pode fazer com que ele contabilize o tempo automaticamente para você, né? Ou você coloca um sinalzinho no slide ali, ó, para avisar que o seu tempo está acabando e que você tem que ir para o próximo, ok? Então, apareceu a setinha no campo, opa, meu tempo no slide acabou, eu preciso ir para o próximo. E aí você vai avançando, vai avançando. Controle do tempo é primordial. As pessoas, elas querem ir embora no tempo, elas não querem ficar mais do que o necessário te ouvindo, por mais interessante que isso seja. A não ser que seja alguma coisa assim muito absurda. Sei lá, eu não consigo imaginar algo que eu consiga ficar ouvindo por muito tempo. Tanto é que, se você for olhar para esses YouTubers que são mais comentaristas de generalidades, que eles abordam um tema X e começam a falar sobre aquele tema X, eles não ficam muito mais que 20 minutos, ou até 20 minutos ali para fazer toda a sua explanação, tá? E aí, lembra daquele tempo que você fica prestando atenção? É em torno desse tempo que você vai desistir de ver o vídeo.
Então, o cara, ele começa a trabalhar com essas coisas. Tá? E não se desespere, né? Tem aquela máxima lá do Pequeno Príncipe que eu gosto muito, né? Que foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez especial. Então, assim, a prática, ela leva à perfeição. À medida que você vai praticando, vai fazendo, você vai atingindo uma perfeição em determinados aspectos, tá? Não vamos ficar estressados querendo fingir a perfeição em tudo, porque né, somos humanos, não dá. Tem que parar um pouco, cuidar da família, cuidar do cachorro, da horta, tomar uma cerveja, não dá para fazer tudo. E não tem nada de errado nisso, é isso que a gente não pode esquecer. Não tem nada de errado em fazer as coisas ligeiramente mal feitas, cagadas, etc e tal, tá? A gente não precisa se torturar por causa disso. O que a gente precisa fazer é buscar crescer ao longo do tempo e não se estagnar, não ficar na posição estacionária. Lembra que eu falei do clássico? Ah, você quer morrer por slide? Fica no clássico. Então, se a gente for ficar no clássico sempre fazendo a mesma coisa, sempre repetindo o mesmo modo operante para aula, para apresentação, para o diabo que for, a gente não vai para frente nunca. Então, vamos tentar fazer algumas quebras, vamos tentar dar uma evoluída, né? É aquela história, né? Ah, meu slide está aí desde 2002, está tranquilo. Não, vamos melhorar esse slide de 2002, vamos tornar um slide de 2022, que tal, né? Vamos preparar ele para o ano que vem. Esse ano, tudo bem, você usa ele, mas no ano que vem, vamos dar uma caprichada a mais. E aí a gente chega no aspecto de linguagem. O aspecto de linguagem é isso daqui, ó. É uma roda que se retroalimenta, tá? Uma coisa puxa a outra. Então, você tem que dar um jeito de amarrar tudo isso. Então, olha só os aspectos que são importantes que eu estava falando: tema, público, vocabulário, tempo e forma. Né? Forma é minha diagramação, é o modo como eu vou organizar o meu texto, as minhas figuras, né? A forma como eu vou fazer o meu slide. Tá? E aí, uma coisa vai puxar a outra. Você escolheu o seu tema, pensa no seu público. Escolheu o seu público, agora você sabe qual é o vocabulário que você tem que usar. Ah, agora eu tenho vocabulário, eu tenho que ajustar isso no tempo que me é disponível. E o tempo que me é disponível vai determinar a forma como eu vou organizar tudo isso. O que eu posso colocar dentro do slide, o que eu vou levar para apresentar e o que eu não vou levar. Se o meu tempo é de 10 minutos, não dá para eu levar a minha dissertação inteira, não dá para levar a tese inteira. As pessoas caem Gente, jamais sejam traídos por um mal que existe na academia, que é intrínseco, né? E aí, intrínseco que eu falo, parece que todo mundo nasce achando que é assim. Nós não somos avaliados por peso ou por medida, tá? Então, quando você vai defender lá, o cara não vai pegar sua tese, chegar com um paquímetro lá e falar assim, ó, tá acima de 5 centímetros, tá aprovado. Ou vai colocar numa balança, medir a massa e falar assim, ó, deu 1,5 kg, tá aprovado. Não é assim que funciona. E aí, novamente, né, eu acredito muito que o Giuseppe e o Cauê batam nisso nas disciplinas de metodologia e redação, que é, nós precisamos ser práticos, não dá para ficar dando volta para falar as coisas, né? Nós precisamos encontrar uma maneira de dizer a coisa de um modo que seja claro, que seja técnico, que não seja algo jogado, estranho, tal, e seja direto, tá? Então, o seu texto, ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser um texto que seja prazeroso de ler no aspecto, você pode ser o melhor escritor do mundo, mas se você entregar uma dissertação com 500 páginas, você será xingado nem que for por dentro, sabe? O banca vai estar ali falando, filho da mãe, fez eu ler 500 páginas quando ele poderia ter dito em 100, né? Ele podia ter dito em 80, isso daqui que ele está dizendo. A não ser que a sua tese ela tem que necessariamente trazer um monte de figuras, um monte de anexos, e beleza. Aí a coisa muda um pouco de cenário. Mas esqueçam isso de que nós vivemos em torno de volume. Né? Acho que é essa a palavra, volume. Não é volume. É conteúdo, mas conteúdo com qualidade.
tá? É conteúdo que tem uma proposta, tem um objetivo, tem um planejamento. Não são coisas soltas, né? Como o Nando Reis se refere numa música que ele fez com o Skank, né? Não são coisas soltas, jogadas, que alguém tem que ir lá e ficar emendando para poder sair alguma coisa, tá? Então, assim, tem que ser uma coisa bastante cirúrgica. E na apresentação oral também, você tem um tempo para cumprir, você não pode matar as pessoas de tédio, então seja cirúrgico, seja preciso o máximo que vocês puderem. Então, novamente, a linguagem que você vai utilizar, que você vai escolher, ela tem que levar em consideração todos esses aspectos que estão aqui, tá ok? Não é só vocabulário, não é ajustar o meu vocabulário, não é eu falar não poder falar pusilânime para o público, né? Não é eu não poder falar inócuo, mas além disso é considerar quem é o meu público, quem é o tema, como que é a minha muleta, como que o meu slide está estruturado, qual que é o tempo que eu tenho disponível, é tudo isso aí, tudo amarradinho, bonitinho, formando uma roda, tá? Se essas coisas não se comunicam, a sua roda se desmancha. Se elas estão bem condensadas, aí então a coisa gira e vai para frente, beleza? E a forma, para finalizar, a gente vai discutir mais alguns aspectos disso, mas a gente já discutiu um pouquinho sobre a diagramação, é você ter consciência e critério de como utilizar o espaço que o slide lhe dá a sua área de trabalho, tá? É o uso de figuras, tabelas, texto, tempo, tudo isso a gente já discutiu aqui um pouquinho, né? Então, é a maneira como você vai abordar a sua temática, utilizando as suas figuras, o seu tempo, as suas tabelas, os seus resultados, enfim. É o modo como você vai se organizar. Em resumo, a forma da sua apresentação é a sua arte. É a sua arte que tem que chamar atenção. É a sua arte, é o modo como você vai estruturar. Isso daqui tem critério, mas tem personalidade. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa do mesmo jeitinho uniformezinho, tá? Então, assim, você pode colocar a sua personalidade na sua apresentação, você deve colocar a sua personalidade na sua apresentação, mas ela tem que ser colocada com critério, com um caráter técnico. Porque quando alguém te questionar e falar assim, mas por que você fez de tal jeito? Eu não gosto, eu não estou acostumado desse jeito. Aí você vai lá e argumenta. Fala, não, tá feito dessa maneira por causa disso, disso, disso. Tá? Não é coisa solta, coisa jogada de qualquer jeito. Tá? Então, tem uma coisa a ser considerada aí, que é a personalidade da pessoa, o modo como ela gosta de utilizar, de se organizar e tal, e também esse aspecto técnico que a gente discute aqui, tá? Aqui a gente discute mais aspecto técnico, mas a arte é livre, a arte é tua. Você faz o que você quiser, tá? Do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Eu trago aqui argumentos, se você quiser se sustentar em cima dele. Se você não quiser se sustentar em cima dele, quiser fazer outra coisa, você é livre para fazer, você deve fazer, tá? Perceba isso, eu não estou querendo formatar a apresentação de ninguém. Não é esse o objetivo da disciplina. O objetivo é mostrar alguns argumentos para você considerar na hora de fazer o seu arranjo, o seu planejamento, ok? Mas, novamente, se você vai fazer, faça sustentado por algo. Tenha argumentos para defender as escolhas que você fez, ok? E uma dica que eu vou dar é o seguinte: eu tô no canal do YouTube, que aliás não funcionou na palestra da semana passada, eu vou começar a alimentar lá os vídeos que a gente tem gravado, né? Isso se as pessoas me fornecerem, das defesas de dissertação, dos trabalhos de IC. Vou parar de gravar que agora já entra nas baboseiras da vida. Eu vou alimentar lá, e aí eu quero que